Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E você que nos acompanha sabe que nós estamos falando a respeito do retorno à vida corporal, de quando os espíritos, no plano espiritual, vão reencarnar, vão retornar. E qual é a problemática que envolve tudo isso, as dificuldades que eles enfrentam. Será que eles fazem um planejamento da sua nova encarnação? Será que eles são obrigados a reencarnar? Até que ponto eles podem desistir ou não desse reencarne, se eles não se sentem preparados? Então, todos esses assuntos, alguns já foram abordados anteriormente nos programas anteriores e vocês podem assistir. Hoje nós daremos continuidade, mas hoje nós teremos um programa bem diferente que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nós estamos aqui recordando a você que você pode ajudar mais gente. Não esquece. Chama seus amigos, compartilhe, mande o link do nosso programa, porque nós estaremos começando a ver uma história muito linda que explica como o espírito se prepara para a reencarnação. É o que aconteceu com você, é o que aconteceu conosco, é o que acontece com todas as pessoas. E isto vai se dar com imagens muito interessantes, muito bonitas, do trabalho do nosso querido Américo Sucena, do projeto Imagem. Nós estaremos vendo, a partir deste programa, o processo da reencarnação, que nós vamos explicar para você onde se encontra. Mas antes de a gente falar disso, nós queremos abraçar os nossos heróis da resistência, não é? Nossos trabalhadores queridos que estão aqui para que você tenha mesmo a imagem, o áudio, tudo funcionando. Quem aí são, Solange? Olha, um abraço grande no Valdeci Lourenço, na Fernandinha Lima, na Regina Prata e na Solange Paixão. As meninas estão lá anotando as dúvidas, as respostas, porque hoje nós temos a pergunta desafio também. Então, eu vou pedir para a Fernandinha colocar para a gente a pergunta desafio para que você possa já ir pensando sobre esse assunto. Olha lá, o que é um espírito completista? Um espírito completista. Que nome estranho. Será que é aquele que nasce completo? Não aquele que sei. não falta braço, não falta perna, não falta orelha? Será que é isso? Um espírito completista? Você tem o nosso programa aí pela frente para ir pensando e respondendo através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp que a da Solange TV vai Mundo passar. Maior. Você pode ligar para a gente, entre em contato através do WhatsApp 0 operadora 11 996 433827. E envie também, além da sua resposta, suas perguntas. Chame os amigos, chame os familiares para participarem juntos. Hoje vai ser muito interessante. Vamos então começar, Fernandinha? Nós vamos colocar aquele nosso slide original, o primeiro, que fala do tema que nós estamos tratando. Aí você vê, olha, é o retorno do espírito à vida física. Este tema está no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 330 e vai até a pergunta 343. Nós já fizemos uma parte destes temas nas perguntas do programa passado. Nós já temos mais de 15 mil visualizações neste programa, o que demonstra muita gente interessada em saber deste tema, deste assunto, porque nos explica muitas coisas. Agora, hoje, como eu havia dito no programa anterior, nós estamos usando aquilo que você vai ver nesse próximo slide. Coloca pra gente aí, Fernanda, o slide que vem a seguir. No livro Missionários da Luz, Solange, nós temos muitos assuntos, são muito bonitos estes assuntos, variados, e é um dos livros mais reveladores de toda a obra de André Luiz através do Chico. Ele conta muita coisa e que nós, aqui na TV Mundo Maior, já lemos e comentamos cada frase, cada palavra, cada capítulo. É o nosso programa O Espírito da Letra. Agora, neste capítulo 12, 13 e 14, especificamente, o Espírito André Luiz, ele conta como é a preparação de um processo reencarnatório. É um espírito que vai nascer e que precisa preparar o seu futuro corpo, a sua família. E ele está, a partir do capítulo 12, tratando de nos explicar este contexto, tudo aquilo que vai envolver esta reencarnação. O espírito reencarnante tem um nominho meio esquisito, né? O André Luiz resolveu escolher o nominho dele, que, né? Segismundo. Né? Tudo bem.
pode ser comum naquela época, mas hoje é muito hilário, não é? Mas é o nome do personagem, não podemos fazer nada. E você vai começar a ver o que é que está envolvendo, quem são os personagens envolvidos neste processo reencarnatório. O slide seguinte, você terá aí a história da vida passada. Para que você possa chegar a ela, eu gostaria de voltar aqui a explicar que o projeto Imagem, do nosso querido Américo Sucena, é um projeto que coloca imagens nas cenas de vários livros de André Luiz, e entre outros livros de outros autores. E ele é muito estimulante porque o leitor visualiza, quando tem acesso a essas imagens, visualiza mais ou menos o que o autor espiritual estava querendo dizer. O projeto Imagem, ele pode ser adquirido. Você terá como entrar em contato com o Américo Sucena, ver como que faz, porque você pode usar essas imagens em palestras no seu centro espírita, sobre aqueles temas dos diversos livros que já foram produzidos em imagem. Neste específico, nós temos o desenhista que você vai ver que fez estas imagens, é o Rodival Matias. Ele tem, e o Américo possui, a autorização da Federação Espírita Brasileira, que é a detentora dos direitos de autor desta obra, e estes 3 capítulos são fundamentais para entendermos o que vamos começar a ver. Pode voltar o slide agora, Fefe? A Solange vai ler para a gente. A história desse grupo que está num processo reencarnatório. Vamos lá. Quem são as pessoas envolvidas, né? Em vidas passadas. A Raquel, vocês vão ver que ela é esposa do Adelino. O Segismundo, ele disputa o amor de Raquel. Acontece que o Segismundo, ele mata o marido da Raquel, que seria o Adelino. Lá na vida passada. Na vida passada, ele mata o Adelino num duelo. Ou seja, Raquel e Adelino, eles estavam vivendo uma relação amorosa. A gente escolheu aqui a palavra esposa, mas poderia ser uma relação de namoro, uma relação de noivado, uma relação de amante, alguma coisa assim. Adelino e Raquel estavam envolvidos emocionalmente numa paixão fulminante. E naquela época, naquela vida passada, surge no meio do caminho o Segismundo, que também se apaixona pela Raquel. E naquele período em que as coisas eram assim meio românticas do ponto de vista de quem é que vai ficar, um desafia o outro para um duelo, parece que um matou o outro, e nesse caso foi o Segismundo que matou o Adelino. Então, nós vamos começar a entender que na outra existência, eles se comprometeram. E segundo o capítulo 12 fala, Solange, depois que tudo isso aconteceu, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar Adelino como vítima do homicídio. O Segismundo como vítima do crime. Ele mesmo é o criminoso. E, por fim, a Raquel como vítima do prostíbulo. Por algum motivo que eles não contam na história, Raquel envolveu-se nessa vida promíscua, talvez frustrada, talvez abatida, talvez decepcionada, e ambos, todos os 3, acabaram desencarnando nessa situação. E você vai ver no próximo slide, a Fernandinha vai pôr pra gente, que depois da desencarnação eles padeceram muito nas zonas inferiores. Vocês veem aí as 3 personagens em situação bastante difícil no plano espiritual. Passaram anos nesse estágio. Agora acontece uma coisa. O Segismundo, que era o causador da tragédia na disputa afetiva, ele tinha amigos no plano espiritual. Ele era um indivíduo que, apesar de ter cometido erros, tinha também valores positivos e tinha espíritos que eram gratos a ele. Entre estes espíritos está um que se chama Herculano. Herculano está, então, no começo deste capítulo 12, procurando o Alexandre, que é o instrutor responsável pelo livro Missionários da Luz. Alexandre está conversando com André quando Herculano se aproxima dele e diz a ele: sabe o nosso amigo, o Segismundo? Ah, sim, nós temos muitas dívidas de gratidão para com ele. Então,
Só que agora, como você não pode se esquecer, não é? Segismundo passou por uma situação muito complicada. Ele tem débitos de vida anterior que ele precisa saldar. E ele está neste processo de tentar reencarnar. E agora nós vamos ver então o slide seguinte, onde se explica a vida presente. O que está acontecendo na vida presente? A Fernandinha vai pôr pra gente. Raquel e Adelino renasceram e já se casaram novamente. Apesar de terem aceitado dar um novo corpo ao antigo adversário, agora o renascimento se aproxima. Agora que o renascimento se aproxima, o pai o repele. Então, volta para mim aqui. O que aconteceu foi que, no plano espiritual, Adelino, Raquel, Segismundo sabiam que eles possuíam dívidas comuns, que tinham tido comportamentos que não foram os melhores. Pode pôr na geral, Fernandinha, por favor. Que não tinham uma afinidade completa, plena, que um matou o outro porque cobiçou o mesmo sentimento da mesma mulher. Talvez a mulher também tenha soltado as suas madeixas para os dois simultaneamente, porque gostava de... Sei lá, esses triângulos amorosos. Então, antes, eles pensaram assim, agora a gente vai ter que voltar e nós vamos planejar uma encarnação em que nós possamos consertar estes equívocos. Ok. Os espíritos superiores, os espíritos que orientam a reencarnação, então planejam e dizem a eles, você, Adelino, você que se apaixonou pela Raquel, você vai nascer, ela também, e vocês vão construir uma família decente, uma família digna. Vocês se encontrarão, vocês construirão um lar e depois vocês vão receber aquele que foi o assassino. Aquele que causou todo o furor na vida, infelicitando os dois pelo assassinato e a outra pela solidão da prostituição. Vocês estão de acordo? Não, a gente está de acordo sim. É importante, a gente quer ajudar o Segismundo, a gente sabe que a gente também tem culpa no cartório. Aquela conversa toda que todo mundo fala ou promete antes de nascer. Aí, tudo se cumpriu. Adelino reencarnou, Raquel também, e agora chegou a vez, uma vez que eles já cresceram, os pais já cresceram e já se casaram, já estão unidos. Inclusive, eles já têm um filhinho. Tem 3 anos o irmão mais velho do Segismundo. Agora o que acontece? Chegou a vez do Segismundo. Porém, como já se passaram vários anos, quando, estando na Terra, o Segismundo é trazido ao lar para preparar o ambiente reencarnatório, o que acontece com Adelino, Solange? O Adelino não está querendo aceitar o Segismundo como filho, porque ele sente a presença daquele espírito que era antagônico a ele. Então, ao sentir aquela presença, ele repele. Ele não quer saber do Segismundo no seu lar, que afinal de contas, Segismundo na outra vida tinha acabado com a vida dele. Então, ele sente essa aproximação e ele repele, ele não quer saber do Segismundo. E é isso que você vai ver no slide seguinte. Pode pôr pra gente o slide seguinte, Fernandinha, por favor. Raquel e Adelino renasceram. Já se casaram novamente. Apesar de terem aceitado dar um novo corpo ao antigo adversário, agora que o renascimento se aproxima, o pai o repele. E a seguir, na continuação, Fernanda? Com isso, os espíritos amigos não conseguem realizar o trabalho preparatório da nova reencarnação a contento, pois o genitor se opõe com pensamentos de ódio e ciúme, esquecendo os compromissos que assumira antes da reencarnação. Ah, olha só. Existem espíritos amigos que querem que Segismundo volte. Através dessa volta, dessa convivência, ele vai resgatar, inclusive, o crime que ele cometeu contra o Adelino. Ele vai sofrer um problema cardíaco, para que, ao final de sua vida, aquele mal, aquilo que ele causou com uma bala que
feriu o coração do seu adversário, agora ele também possa sentir em si mesmo. Inclusive, isso está projetado na reencarnação, como nós vamos ver mais para frente. Só que os espíritos amigos que estão cuidando disso não estão conseguindo fazer a união de Segismundo. Porque o pai, que agora sente, de novo, a ameaça de ter perto dele aquele espírito que por longos anos foi seu inimigo, está se recusando a permitir o renascimento dele. Mas não é uma recusa, tipo assim, racional, eu não quero ser... Ele sente uma aversão, essa aversão faz com que, quando do ato sexual ele promova o depósito do sêmen no interior da sua companheira, a cromatina dos espermatozoides não seja fértil. Ele tem uma tal aversão a essa possibilidade que o psiquismo de Adelino mata a fertilidade do espermatozoide. E eles não conseguem fazer com que um espermatozoide ativo, vivo, chegue a fecundar o óvulo que está esperando para poder dar início a uma nova vida. E isso dificulta o trabalho dos espíritos. Tudo está organizado, já foi feita a preparação anterior, mas há um obstáculo. E é isto que nós estaremos encontrando a partir do capítulo 12. Bom, André Luiz, então, o que fala assim? Poxa vida, que assunto interessante, né, Solange? Põe aqui na geral. Olha, que coisa interessante. Será que eu posso saber mais dessa história? Que coisa, ai, eu gostaria tanto de aprender como é que funciona esse processo de reencarnação. Então, o Alexandre, que está ali, sabendo da história que o Herculano está contando, por que o Herculano procurou o Alexandre? Porque o Herculano disse, você foi amigo dele. Você gostava dele, ele gostava de nós três, nós éramos amigos. Então, talvez, apesar de você não ser especialista em reencarnação, fala Alexandre, ou melhor, fala o Herculano para o Alexandre, eu venho rogar a você os bons auspícios, os bons ofícios para que você, quem sabe, convença o Adelino, já que você fazia parte dessa tríade, não é? Que o Adelino aceite o Segismundo como seu futuro filho. Então Alexandre diz, pode contar comigo, eu vou fazer o que eu posso. Só que aí André Luiz, que está ali perto, né? Ai, reencarnação, como que é esse negócio? Não eu quero ver, eu não posso perder. E ele pede para o Alexandre autorização para acompanhar o caso. Alexandre, que é o seu instrutor, concorda com ele. Porém, o que acontece? Alexandre sabe que André Luiz não tem conhecimento a respeito dos assuntos que vão ser tratados ali. E que ir lá sem saber de nada, né? É como você visitar, sei lá, uma fábrica ou você visitar um submarino nuclear sem entender de nada do que é submarino, do que é nuclear, do que é... O que você vai saber daquilo? Ou visitar um país sem ter estudado o mínimo sobre a história do lugar, sobre o que você vai visitar. Quantas pessoas entram em monumentos, muito bem lembrados, Solange, só para ver pedra. Ah, essa pedra aqui, essa pedra ali, essa pedra tá bonita, tá bem entalhada, mas não tem ideia do que aconteceu ali. Então, para que a pessoa contextualize o significado daquelas pedras, o significado daquela obra de arte, o significado daquele objeto que ela vai ter contato, ela precisa estudar um pouco antes. E é o que o instrutor Alexandre diz para o André Luiz. Escuta, não é conveniente que você vá comigo assistir a reencarnação sem entender um pouco disto. Então, eu sugiro a você que faça o seguinte, está aí no próximo slide que a Fernandinha vai pôr para a gente na tela. Vamos lá. André vai fazer um estágio no Departamento de Planejamento de Reencarnações do Ministério do Esclarecimento de Nosso Lar. Grande porcentagem de reencarnações se processa em molde padrão para todos. Para a alma com cultura, conhecimentos e maiores responsabilidades, o processo é individual e mais complexo. Colônias espirituais mais elevadas têm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Bom, então veja só que interessante, já começa a ficar legal aquilo que André Luiz está querendo aprender.
Ele quer aprender e o instrutor não vai negar, mas diz assim, antes de você chegar lá na Terra, na casa do Adelino, vamos entender o que é um processo reencarnatório. Aí, então, André Luiz vai com o Alexandre até um local que se chama o Departamento de Planejamento da Reencarnação. Você sabia disso? Que as reencarnações são planejadas? Estas que você ficou sabendo, a fulana está grávida, daqui a 9 meses nasce. Isso já começou a ser planejado muito tempo antes. Antes até mesmo daqueles que vão ser os pais terem se encontrado na Terra. Já imaginou isso? Por quê? Porque a reencarnação do Segismundo já tinha sido planejada previamente quando Adelino e Raquel estavam antes de nascer no plano espiritual. Vieram primeiro. Você imagina que tenham que chegar antes pelo menos 20 anos? 20 anos tem que nascer antes do filho. Então, antes de 20 anos, já estavam planejando um processo de renascimento. Aí o que acontece? Ele está explicando, neste trecho do livro, capítulo 12, que em nosso lar também existe um departamento que planeja o processo reencarnatório e que faz parte do Ministério do Esclarecimento. Nós sabemos que na cidade Nosso Lar existem 6 ministérios, assim divididos para organizar o funcionamento da comunidade Nosso Lar. Nós já aprendemos isso lá no livro Nosso Lar, no nosso programa O Espírito da Letra. Esses 6 ministérios, um deles é o Ministério do Esclarecimento. Esse ministério tem um departamento que é responsável pelo planejamento das reencarnações daqueles que estão vinculados àquela comunidade. E como você vê aqui no slide, a Fernandinha vai pôr de novo o slide 7 para nós. Olha lá, grandes porcentagens de reencarnações se processa em molde padrão para todos. São reencarnações modeladas padronizadamente como uma coisa natural para a maioria. Almas, porém, com cultura, conhecimentos e maiores responsabilidades, possuem um processo individual e mais complexo de preparação da reencarnação. Em colônias espirituais mais elevadas, estas colônias espirituais têm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e de missionários. Ou seja, ninguém cai de lá que nem um mamão que está maduro e espatifa no chão. Voltar a um corpo físico somente pelo ato de tomar uma carne nova seria uma leviandade se não houvesse preparo. E o que acontece é o seguinte: quanto mais o espírito se torna merecedor pelo grau de maturidade, de melhora, de avanço que ele possui, mais será específico o processo reencarnatório diante daquilo que ele tem que fazer na Terra. Especializado na obtenção dos melhores resultados. E por falar em melhores resultados, nós voltamos aqui à pergunta de hoje. A pergunta desafio, Solange. Vamos lá, então. Para você que se conectou agora, existe uma pergunta desafio para você responder para a gente. O que é um espírito completista? Você já ouviu esse termo? O que é, então, um espírito completista? Dá uma pensada, envie sua resposta. Você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827, ou através do Facebook da TV Mundo Maior e do YouTube também, tá bom? Nós estamos aqui aguardando a sua participação. Então, voltando, enquanto você vai pensando, já tem bastante gente que nos está assistindo, não esquece, dá o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso link com os seus amigos, com as suas listas, porque tem muita gente que vai se surpreender com aquilo que André Luiz nos conta. Você vai ver, então, que ele está explicando que as colônias superiores também têm trabalhos de preparação reencarnatória, para espíritos que vão ser missionários, para espíritos mais elevados. Enquanto que no slide seguinte, o slide 8, a Fernandinha vai pôr pra gente, e a Solange vai ler, nós vamos ver o que acontece com os que não são assim tão elevados na preparação da sua reencarnação. Vamos lá? Outros trabalhadores não completamente redimidos
mas com grande soma de qualidades superiores e as entidades em débito, mas de boa vontade, perseverança e sinceridade, têm o direito de influir sobre fatores da reencarnação. Então, para um pouquinho aí. Lá, nos trabalhos preparatórios de espíritos avançados, espíritos missionários, estão entidades superiores que estão cuidando também desse processo. Mas aqui, deixa o texto para mim, Fernandinha, para as pessoas acompanharem. Obrigado. Os outros espíritos que não são ainda completamente redimidos, ainda precisam evoluir, mas que já têm grande soma de qualidades superiores. Esse é o primeiro tipo. E as outras entidades em dívida. Estas estão em dívida. As primeiras não estão em dívida, só estão precisando aprender mais. Tem grande soma de qualidades superiores, mas ainda precisam aprender. Agora, as que estão em dívida, estas também, elas precisam renascer. Porém, para que isso aconteça com o direito de elas interferirem, elas precisam ter boa vontade, perseverança e sinceridade. Nestes dois casos, os que já precisam aprender coisas que ainda não sabem e os que precisam se redimir, desde que tenham boa vontade, perseverança e sinceridade, eles têm o direito de influir, não é decidir, de influir sobre fatores da sua reencarnação. Eles podem solicitar, eles podem opinar, eles podem requerer determinadas coisas específicas para o processo de recuperação do seu passado delituoso através de certos problemas, de certas dificuldades. Então, esses espíritos também estão autorizados a influir. Enquanto que os espíritos mais elevados, eles definem a sua encarnação. É diferente. Mas estes aí, eles podem influir. Agora, continuando no mesmo slide que a Fernandinha vai devolver aí, como disse Jesus, Solange? Se a nossa mão ou olhos são motivos de escândalo, melhor entrar na vida sem eles. Se falimos nas experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber oportunidades idênticas. Então você vê aí que estão presentes determinados fatores. Nós precisaremos sofrer coisas que nos ajudem a melhorar. E, como disse Jesus, se uma mão, se o olho é motivo de escândalo, ou seja, se ele é motivo de você ter errado, é melhor que você fique sem eles do que não entrar no reino do céu. É uma forma poética de, inclusive, explicar certas coisas. Por isso que, voltando aqui para mim, Fernandinha, por isso que, para muitas pessoas que não entendem, a doença que elas estão tendo já é o tratamento que elas precisam. Determinadas limitações orgânicas, determinadas debilidades ou deficiências na aparência, na mobilidade, já representam efeitos que estão ajudando aquele espírito a superar determinadas limitações da alma, desenvolvendo valores, desenvolvendo qualidades, desenvolvendo virtudes que ainda estavam meio capengas, que ainda estavam meio frágeis, que ainda não tinham sido amadurecidas. Então, os espíritos que têm boa vontade, apesar de terem débitos a pagar, eles podem, como nós já vimos nos programas anteriores, eles podem pedir, sim. Você pode escolher o seu corpo? Pode, desde que você, entendendo que precisa passar por determinadas limitações, solicite isto. Agora, é claro que se você é vaidoso, um espírito arrogante, um espírito ambicioso, e você quer renascer bonito, rico, forte, é claro que isso não será bom para você. Então, se você vai pedir isto, é melhor que você não seja atendido. Porque você já falhou numa outra vida nessas questões. Exatamente, então você vai repetir novamente, de repente você não está preparado para, numa reencarnação seguinte, repetir da mesma maneira. Talvez você precise um tempo no plano espiritual, ou até vivenciar outras experiências, para depois voltar novamente, passando por essas provas, né? Ou da riqueza, da beleza ou qualquer outra. Isso. Agora, na sequência da história, Fernandinha, eu vou pedir para você pôr o slide 10. Pula o slide 9,
Põe o slide 10 primeiro, onde tem 2 imagens do Projeto Imagem. Isso mesmo. Muito obrigado, querida. Veja só, você está vendo aí a representação artística daquele departamento de planejamento para onde o instrutor Alexandre encaminha André Luiz e vai com ele, a fim de que ele possa fazer um estágio de entendimento de como é a preparação. Ali à esquerda, você vê as pessoas caminhando, elas têm rolos de pergaminhos na mão, eles têm livros, todos eles estão indo àquele ambiente lá no fundo, onde parece que é o local em que o departamento de planejamento da reencarnação está localizado na cidade Nosso Lar. André Luiz, indo na direção do planejamento, ele estará com o instrutor Alexandre, e do lado direito no desenho você já vê o interior deste grande laboratório, que planejará as linhas gerais dos futuros corpos. Todos aqueles que estão do lado esquerdo, eles estão lá, ou indo pedir o apoio para a sua reencarnação futura, o seu futuro corpo, ou eles estão pedindo apoio para que alguém da sua afinidade, da sua amizade, da sua ligação espiritual possa reencarnar. Estão buscando caminhos para conseguir a encarnação de um outro ser que precisa muito deste planejamento. Então, eles estão indo lá em função das necessidades reencarnatórias, pessoais ou de pessoas que eles amam, pedindo ajuda dos técnicos que poderão organizar todo o passado, ver o que aconteceu e ver qual é a melhor opção para o reencarne daquele espírito. Agora o slide 9, o anterior a esse, Fernandinha, nós vamos ver e a Solange vai ler para a gente o seu conteúdo. Em direção ao planejamento, André observa entidades isoladas ou em grupo que iam e vinham, muitos deles empunhando um rolo de pergaminho. Alexandre informa: algumas entidades são trabalhadores de nossa esfera interessados em reencarnações próximas. Outras estão em trabalho de intercessão, obtendo favores para amigos íntimos. Os rolos são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano. Então, eles têm um mapa nas mãos para mostrar como vai ser necessário um novo corpo ter este ou aquele detalhe. Isso tudo dentro de um planejamento, antes mesmo de acontecer a reencarnação. E agora, o que nós vamos ver? André Luiz já entrou lá e ele vai ser apresentado a um outro espírito que cuidará de dar informações aos dois sobre o processo reencarnatório. Nós vamos então ao slide 11, onde André Luiz descreve o pavilhão de desenho. Olha só que coisa incrível. Dentro deste instituto, deste departamento de planejamento, existe um pavilhão de desenho. Os técnicos do planejamento, para cada caso concreto, Solange, lindo, né? Eles colocam as necessidades, as características, quais são os objetivos principais de um processo reencarnatório daquele indivíduo e criam, então, como que um modelo adequado para o futuro corpo. E aí vocês veem nas paredes as imagens do cérebro, da região dos rins, dos processos de órgãos, todos ali, para que os candidatos à reencarnação possam trazer uma ideia de como ele precisará receber de cada uma dessas áreas do corpo a ajuda necessária para conscientizar-se de que este corpo será uma ferramenta para que o espírito vença seus próprios problemas. A gente está vendo aí que essa é uma pequena amostra, né, de trabalhadores. Imagina a quantidade de trabalhadores para dar conta de todos esses projetos de reencarnação. Que coisa bonita de ver. Todo esse amparo, todo esse auxílio. Então, isso tudo são trabalhadores e são pessoas que estão indo lá pedir ajuda.
Você viu no desenho. São pessoas que estão, espíritos que querem renascer e precisam de um novo corpo, ou estão intercedendo por alguém que eles amam que precisa de um novo corpo, está pedindo ajuda. Para que a coisa não aconteça assim, né? Flying, ao acaso. E logo a seguir você verá um outro slide com alguns exemplos que o capítulo 12 vai mostrar. Nós não vamos nos aprofundar aqui no capítulo 12. Você pode colocar para a gente o slide seguinte, Fernandinha? Aí vocês veem 3 circunstâncias interessantes que são abordadas no capítulo 12, que você pode ler lá. À direita você vê o técnico olhando um mapa de uma moça que está ao lado dele. Ela é uma moça bonita, uma moça bem esguia, só que o mapa, você está vendo ali, é uma moça meio obesa. E o instrutor diz a ela: eu estou muito feliz com você, porque você pediu na sua organização futura Física. que o seu futuro corpo tivesse uma deficiência hormonal para que você não acabasse vitimada pelo mesmo problema que te fez falhar na encarnação anterior, que foi a beleza. Ela tinha sido muito bonita e ela usou a beleza. Então agora ela estava pedindo um pequeno defeito na estrutura hormonal do futuro corpo, para que o corpo não fosse tão esbelto, tão bonito, de linhas tão atraentes. Então você vê ali a mesma coisa no lado direito. No meio você vê um espírito que está pedindo que ele tenha determinados problemas na região do estômago. Isso. E ele vai explicar o motivo pelo qual esse espírito está solicitando que haja determinadas limitações, talvez até ligadas à questão alimentar, à questão de reajustes nesta área. E do lado esquerdo você vê o instrutor olhando um corpo que foi modelado. Já uma figura masculina. Uma figura masculina. E ali é que ele fala: você vai para lá e não me volte aqui antes dos 80 anos. Isso. É o Josino. Você, Josino, você já está com o corpo bem organizado. Você só me volte aqui quando acabarem todas as suas oportunidades. Eu quero ver você aqui como um completista. Opa! Falou Completista. Qual é a nossa pergunta, desafio de hoje? Então, gente, vocês lembram qual é a pergunta? O que é um espírito completista? Isso! Estamos aí, já temos até Vamos respostas, lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. O peraí. Nivaldo Dias, lá de Resende, manda boa tarde. Obrigado, Nivaldo. A Lala Blanco também nos saúda. Um grande abraço para você. A Lisa Tordato Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Lisa. A mesma coisa, a Miriam Perger. Esse povo não está querendo responder, Não, mas a gente agradece o abraço e retribui com carinho. Isso. A Miriam Perges também está dando boa tarde. A Maria Almeida. A Elaine Stroeder. Stroeder de Vila Carrão, São Isso Paulo. aí, O Rafael Elaine. Afonso. Ele está respondendo Já. aqui na geral, Solange. Aham. Acho que um espírito completista é um espírito que conseguiu concluir 100% do que havia programado para uma vida. Ah, então não é um Legal. espírito que está completo, que tem pé, braço, mão? Será que não é isso? Vamos ver daqui a pouquinho, Rafael. A Sônia Costa, boa tarde. Olá, Soninha. A Vera Franca também está dando um olá. Adoro o programa de vocês e a gente adora que você esteja com a gente, Vera. Um grande abraço. Maria Isabel Pose. Ela é de Vila Buarque. Abençoada tarde de compartilhamento, de reconstrução e renovação. Gratidão. Obrigado, Obrigada, Maria Isabel. Alaide Ana Silva. Adoro essa história. Um beijo grande para você também, Alaide. Júnior, boa tarde. Muito interessante esse processo de reencarnação com o objetivo de aparar os possíveis equívocos. Como se procede ao encontro e o reconhecimento desses espíritos no plano físico? Muito boa pergunta. Vocês ficam com a gente nos próximos programas que a gente vai mostrar tudo isso, viu, Júnior? A Miriam Perger. A vida foi interrompida antes dos desígnios de Deus. Então precisa reencarnar para completar. Por isso é completista. Será? Vamos ver, Miriam. Pelo WhatsApp, a participação do Gaspar de Campinas. Parabéns pelo programa. Obrigada, Gaspar. Valeu, Gaspar. Um abraço. A Elaine Strader, ela fala: André Luiz, por que a mulher é sempre culpada pela tragédia? Culpada, né? Deve ser culpada. É. Ninguém disse que ela é culpada pela tragédia, Elaine. Essa visão que às vezes as pessoas têm é uma visão preconceituosa. O livro não está dizendo isso. Não é? Você que está interpretando assim.
O livro está dizendo que houve um triângulo amoroso, que um matou o outro, mas ninguém está dizendo que a culpa foi da mulher. Aliás, a culpa não, a princípio da morte não foi da mulher, foi do tiro, né? Exato. Que um deu no outro. Segismundo. Exatamente. O Júnior de Araraquara, boa tarde. Eu presenciei um espírito dizer para uma amiga que jamais seria filho dela com o marido. Ele queria ser marido dela e não filho. Ela abortou 2 vezes. Hoje ela tem um filho autista. Provavelmente ele voltou mesmo como filho dela. Né? Porque a gente pode não querer, mas a lei do universo vai fazer com que a gente tenha aquilo que a gente precisa. Exato. Carmita Barbosa. É um espírito que já... o que é o espírito completista? É um espírito que já completou ou já resgatou as dívidas do passado. Vamos ver, Vamos Carmita. ver se é isso, Carmita. A Laide Ana Silva, ela disse, parece tão atual. A Cidinha Fagundes, completista. São espíritos que voltam para completar uma missão que não completou aqui na Terra? Mas eu que fiz a pergunta! Você que Ela tem que respondeu com outra responder! pergunta, Cidinha. Mas tudo bem, nós vamos ver daqui a pouco. Obrigado, Cidinha. Um abraço, querida. Pelo WhatsApp. O Marcelo de Campinas, excelente. Muito boa tarde, um bom trabalho. Obrigado, Marcelo. Obrigada. Maria Aparecida Jerônimo Vicente, Jardim São Japão. espíritos que aproveitam todas as oportunidades que o corpo físico lhes dá para a recuperação de suas dívidas anteriores e progredindo no amor, bondade e perdão. Ah, muito bem. Vamos ver a resposta daqui a pouquinho. A Nelly Manica é o espírito que conseguiu completar sua missão, a missão que se propôs realizar. Isso aí, Nelly. O Júnior de Araraquara, o espírito escolhe o corpo, mas pode também ser imposto? Nós já vimos que pode. Olha os programas já vimos, anteriores. Sim. Nos programas anteriores já falamos sobre isso, querido. E a Marisa de Limeira, boa tarde. Acho que é um espírito que conseguiu passar pela encarnação muito ciente de seus compromissos. Como eu, ela pôs assim... Só ciente? Só ciente? Você pode estar ciente e não fazer nada, não é mesmo? Então, a gente precisa ver agora, e a Fernandinha vai pôr pra gente o nosso slide final, que vai falar sobre o completista, o slide 13. Vamos ver o que é um completista. Características de um espírito completista. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Estes espíritos solicitam corpos resistentes, duráveis e fortes, mas pedem medidas de atenuação do magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando a apresentação física primorosa e ocultando a beleza de suas almas como garantia de suas tarefas. Eles sabem que o mais importante é concluir a tarefa que eles têm planejado antes. Então, eles vêm com corpos robustos, firmes, saudáveis, mas não tão bonitos, não tão cheios de, formosuras, porque isso pode causar problema. Eles pedem que seu magnetismo seja atenuado, que eles não sejam daqueles que impressionem demais e que fiquem enlouquecendo as outras pessoas, ou pelo ciúme, ou pela ambição, ou pela inveja, e assim eles correm menos riscos de falhar na encarnação. E são estes os completistas, porque eles passam 80 anos e aproveitam cada etapa da sua vida para cumprir o que haviam planejado. Só que eles são raríssimos. O livro conta que os espíritos dizem, olha, tem gente que chega aqui com menos de 50% do que havia planejado. Menos de 30%. Nós ficamos contentes quando chega alguém com 70% cumprido. Mas isso aqui, olha, acabou hoje o nosso horário, nós estamos no fim, nós não podemos passar do nosso horário, queríamos, mas na próxima nós vamos continuar mostrando como é o processo de vencer estes problemas com o Segismundo. Isso mesmo. Esse foi o capítulo 12. Aproveite e vai lendo o capítulo 13 e o capítulo 14, porque no próximo programa nós vamos mostrar com imagens todo o processo reencarnatório e como é que eles resolveram o problema do Adelino com o Segismundo. É muito legal. Nós nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistérios. Deixamos o convite para você chamar Espiritismo Sem Mistério.